Alô, você que trabalha há 6 meses do seu ano apenas para pagar imposto. Você que vive nesse país que teve fuga de capital de cerca de 20 bilhões de reais no ano passado, que a sua moeda é o real, uma das moedas que mais desvalorizaram em 2024, certamente desvalorizará também em 2025, com tristeza que eu falo isso, evidentemente, que a sua bolsa é a Ibovespa, uma das bolsas que mais desvalorizaram frente às principais bolsas globais, que são as bolsas dos países do G20. Você, o presidente da República, que se você votou ou não, provavelmente não, já que está aqui no canal, disse que ia ter picanha e cervejinha, depois disse que era metáfora, e os dados estão mostrando que o Brasil tem a picanha mais cara dos últimos 18, 20 anos, e que além da picanha e da cervejinha, nos outros alimentos e nas outras bebidas, o Brasil já está com a quarta maior taxa de inflação nos alimentos e bebidas. Ou seja, não é que não tem picanha, não tem maminha, não tem alcatra, não tem acém, não tem fraldinha, não tem contrafilé, não tem cupim, não tem costela e também não tem picanha, já que a inflação em alimentos e bebidas é a quarta maior dos países da América Latina, né? Você que mora nesse país, tá? Por isso que essa introdução aqui. Você que mora nesse país, sabe a notícia que eu tenho pra você? Janja viaja em sigilo ao Japão 5 dias antes de Lula. É rir pra não chorar, cara. É rir para não chorar. Como vocês sabem, eu criei o Janjômetro. Eu já retorno isso aqui pra vocês. E quando eu criei o Janjômetro, vocês vão lembrar, ele tinha passado ali da casa dos 60 milhões na época da criação. Poucos meses depois, né, eu criei ele no final do ano passado, não sei se final de novembro, começo de dezembro, nós estamos em 18 de março, né, e a Janja e o Janjômetro aumentou para 117 milhões de reais em gastos diretos ou indiretos da Janja, né, são eventos que ela participou, né, que ela organizou, né? Não é que nem participou, senão, meu Deus, mas que ela organizou, foi uma das pessoas que administraram e criaram o evento, são viagens que ela fez entre passagem, hospedagem em hotéis caros, tudo com dinheiro público, sob o pretexto, evidentemente, de estar ajudando o Brasil, trazendo negócios para o Brasil, né? Com a fuga de capital que a gente tem, é dureza, e não para de crescer, né? Como vocês sabem, eu recebi ameaças de pessoas ligadas a ministros do Lula para que tirasse o Janjômetro do ar. Eu respondi muito simples, que não iria fazer isso. Se eles quisessem que eu parasse de divulgar os gastos exorbitantes da Janja, era só a Janja parar de gastar. Eu não vou ter nem conteúdo para falar da Janja, olha só. Ela que pare de esbanjar o nosso dinheiro. Já leio aqui para vocês algumas das coisas que a gente atualizou do Janjômetro. Mas olha o nível, né? A desfaçatez dessa matéria de agora. Essa daqui é da Veja, tá? Do jornalista Gustavo Maia, para não dizer que é fake news, né? Janja viaja em sigilo ao Japão 5 dias antes de Lula. Acostumada a divulgar sua agenda nas redes, até nos dias em que fica em casa sem fazer nada, a primeira-dama Janja viajou, nesta segunda, em sigilo para o Japão. Viajou em sigilo. Fugiu do Brasil? Já pensou? Ela partiu 5 dias antes da viagem oficial de Lula ao país. O petista deve sair de Brasília no sábado, ou seja, vai acontecer uma agenda oficial do Brasil no Japão. Provavelmente não vai ser frutífera, né? Já que é o Lula tocando. E o Lula tá indo lá. E vai acompanhar o Lula, a primeira-dama, até aí, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso, mas até aí é um evento, é uma agenda do governo federal brasileiro no Japão, com a presença do presidente da República, que vai levar a tiracolo a sua primeira-dama. Até aí, gente, redondo. Evidentemente, a gente tem que ver a agenda deles lá, né? Mas até aí, redondo. Agora, a Janja foi em sigilo, sem divulgar para ninguém, que a imprensa teve acesso, né? 5 dias antes do Lula. Ué, então ela não vai para fazer agenda oficial. Ou ela terá alguma agenda oficial? A matéria, né, continua, né? Vamos lá. A informação foi divulgada pela Mônica Bergo da Folha e confirmada pelo Radar, né, Planalto ao Radar. Além de não divulgar a viagem, o governo petista também não revela o que fará a primeira-dama do Japão durante esses dias, nem o interesse público no passeio, que antecedem a missão oficial de Lula. Auxiliares dela garantem que terá agendas por lá, só não quiseram contar para a imprensa. Esse é o nível, galera. Então, ó, vai ter uma missão oficial do governo brasileiro no Japão. Vai o presidente da República, beleza. Vai levar sua primeira-dama, mais ou menos, beleza. Mas ainda tá beleza. A Janja vai 5 dias antes dessa agenda, né? Com tudo pago, evidentemente, por mim e por você. E nessa agenda, 5 dias antes da Janja, ela não divulgou a agenda oficial dela. Não tem cara de mamata? Se tem rabo de porco, orelha de porco, nariz de porco, o Brasil é porco, não tem jeito, né? Primeiro, o Brasil não é um país sério, né? O
Brasil não é um país sério, é um país que a gente não confia dos nossos políticos, né? Eu sou político, eu sei disso, né? Infelizmente, eu sou um dos políticos com popularidade alta no Brasil. Tem outros também que eu gosto, que eu não gosto, de esquerda e direita tem outros. Mas a maioria dos políticos brasileiros são políticos que a população se encontra na rua, não consegue nem cobrar, porque nem sabe quem é, né? Então é uma taxa de conhecimento, de lembrança de voto baixíssima, uma taxa de noção básica de política muito baixa, sobre economia e outras áreas de direito, eu não preciso nem dizer. É tudo muito baixo, né? E a população não confia na sua classe política, não confia no legislativo, não confia no executivo, não confia no judiciário, não preciso nem dizer isso para vocês. E qual é a solução que a gente precisa fazer para mudar isso? Para a população começar a acreditar nas instituições brasileiras. As instituições brasileiras darem o exemplo para a população. Pô, político é gastão. E quem me segue vai poder falar, pô, não, político não é gastão. Guto é um dos deputados mais econômicos da Assembleia, também é um dos mais produtivos, né? Então, pode dizer até de político de esquerda, sabe? Sei lá, o político que é de esquerda e acha que o PT não consegue se comunicar com os jovens. Tem, sei lá, o Guilherme Boulos, a Erika Hilton, que sabe se comunicar com os jovens, né? Então, estão dando exemplo pro público deles. É um exemplo que eu não gosto, não sou de esquerda. Mas os políticos precisam dar, as instituições precisam dar o exemplo na política brasileira. E quando a gente vê esse tipo de coisa, da primeira-dama, que tem como uma das principais funções e bandeiras dar o exemplo para a população, já que não é eleita, ela não tem obrigação de participar de agendas oficiais, não tem. Então, se vai participar, que possa, por exemplo, dar o exemplo, né? E aí o que a gente vê é o completo oposto. É o completo oposto, né? Eu tinha criado o cornômetro também, criei o cornômetro também, com a frase de efeito, né? Claro, que era o governo do amor virou o governo das traições, né? E elencando várias traições do Lula. Uma dessas também é esse caso da Janja, né? Que é o governo que dizia que ia ajudar os mais pobres, que era popular, que era pro povo, virou o governo da primeira-dama esbanjando o nosso dinheiro. Eu criei o Janjômetro também. Para isso, convido vocês a entrarem, né? A entrar, não só entrarem, mas se quiserem ir para algum grupo de WhatsApp sobre isso, se quiserem receber e-mail sobre isso, que coloque lá tudo certinho, responda, divulguem as coisas, pra gente poder dar o exemplo do que tá acontecendo. Porque às vezes, pasmem vocês, né? Tem gente que votou no Lula, que gosta da Janja e não sabe dessas coisas. E se vota num político e não vê as coisas ruins desse político, pode ser que vote nele de novo. Então peço ajuda para vocês. Olha algumas outras coisas do Janjômetro, né? De uma mulher que deveria dar o exemplo do Brasil. O que acontece? Vamos lá. Quanto custou aos cofres públicos a viagem de Janja e comitiva para Roma? Veja os detalhes. Sabe quanto custou? 292 mil. Quase 300 mil reais. Uma viagem da Janja a Roma, com vários assessores, se eu não me engano 4 assessores, mas de 4 para cima. Assessores da Janja, sim. A primeira-dama tem assessores. Numa viagem a Roma para falar sobre agronegócio. O que a Janja sabe sobre agronegócio? Será que o agronegócio brasileiro gostaria de ser representado pela Janja? Lógico, Lula ganhou as eleições, tem seu voto, tem lá seu ministro da Agricultura. Pô, beleza, pode vir ministro da Agricultura pro evento de Roma de agronegócio. Eu tenho outras indicações, mas beleza. Vai a primeira-dama do Brasil para falar de agronegócio, de um governo que dizia que o agronegócio era fascista até pouco tempo atrás, e 300 mil reais com assessores. Não seria melhor empregado esse dinheiro no Brasil, né? Estatais gastaram até 83 milhões de reais com G20 e Janja Palusa, mostram documentos. 83 milhões de reais. O que dá para fazer com isso? Foi pro evento da Janja, né? E alguém lembra de alguma coisa positiva que teve nesse evento? Ou a galera só lembra dela mandando o Elon Musk para aquele lugar? Fuck you, Elon Musk. Dinheiro não me parece, foi bem gasto. Viagem de Janja ao Catar custou mais de 280 mil reais e mobilizou pelo menos 12 assessores. A Janja tem 12 assessores. É uma microempresa. É uma microempresa. Tem muita empresa aí na sua cidade, a maioria das empresas da sua cidade, que não tem 12 funcionários. A Janja tem 12 assessores dessa viagem ao Catar por quase 300 mil reais. Equipe informal de Janja custa por volta de 160 mil reais por mês. E aqui esse gasto, gente, né? É por mês. A gente colocou os meses desde o início do governo Lula e na época estava dando quase 4 milhões de reais. 3,8 milhões de reais. Equipe informal de Janja. Né? Por quê? Porque a Janja não pode ter um gabinete. E eu divulguei, né, um escândalo que, se eu não me engano, o André Chalders do Estadão divulgou. Não sei se foi ele, que é um grande jornalista, mas foi o Estadão. Que a Janja tem um gabinete paralelo dentro da presidência da República.
com sala vizinha à do presidente da República. E que custa 160 mil reais por mês. Com advogado, com segurança, com jornalista. A Janja não teve voto pra nada. Não teve voto pra nada. Não tem que responder a quase nada que a população cobra no sentido de proposta. Tipo, o que, sei lá, o advogado tá fazendo lá pra Janja? Tá desenhando um projeto de lei, igual eu desenho aqui no meu gabinete? Não, porque não é eleita pra nada, né? Ida de Janja às Olimpíadas custou 236 mil a pagadores de impostos. 240 mil reais quase, ida da Janja à Olimpíada. É atleta, trouxe medalha Janja pra gente? E tem muito mais, né? Os gastos de Lula e Janja com reformas e compras de imóveis. 27 milhões de reais quase, 26,8 milhões de reais. Imóveis. E tem muitas e muitas e muitas outras coisas no nosso janjômetro. Somando aqui, né? 117 milhões de reais entre gastos diretos e gastos indiretos da primeira-dama do Brasil. Tudo aqui documentado, tá cheio de prova. Não dá pra negar que ela, né, fez essas coisas aqui. E agora de hoje, Janja viajando em sigilo pro Japão 5 dias antes, né? Vamos ver se vai sair mais matérias, se vai ter mais informação. E essa viagem dela 5 dias antes. Qual é o custo da passagem, da hospedagem? Tá levando assessores? Quantos? A qual custo? Por que foi? Tem agenda oficial? Viagem em sigilo aqui. Os otários, né, não terão, evidentemente, a resposta. Esse é o país que a gente vive. Ó, e tem mais, tá? O Itamaraty brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores brasileiros, que basicamente tem como função soltar nota oficial em apoio ao grupo terrorista e à ditadura socialista, é a função hoje, tá? Não brigue comigo. Eu só sou o informante. Quem está fazendo isso é o Itamaraty brasileiro. Hoje a função do nosso Ministério das Relações Exteriores é passar pano para grupo terrorista e ditadura socialista. Ok? Você tá de boa com isso? Se eu falar isso para um monte de esquerdistas, vocês vão achar, não, beleza, tá tranquilo. Né? Essa é a função. E aí, o que eles fizeram hoje? Soltaram uma nota em apoio a um grupo terrorista. Não poderia imaginar, eles fazem tantas outras coisas, não é mesmo? Vamos lá, nota à imprensa. Ataques israelenses contra a faixa de Gaza. O governo brasileiro deplora os novos ataques israelenses, realizados hoje, dia 18, contra áreas na faixa de Gaza, inclusive em zonas anteriormente designadas como segura. Os casos provocaram de centenas de palestinos, incluindo grande número de crianças, em flagrante violação do direito internacional humanitário, né? Tem várias outras coisas, né? Ao assinar a obrigação de que Israel, exorta, sim, as partes a cumprir os termos do acordo de cessar-fogo, beleza. O que aconteceu ontem? Basicamente, em represália a alguns ataques de alguns grupos terroristas em algumas regiões israelenses, agora ou no passado, a defesa de Israel, a defesa israelense, fez um ataque de resistência, né? Absolutamente localizado, usando inteligência, né, sem jogar bombas a esmo, para atacar alguns postos de alguns terroristas do Hamas, que, como vocês sabem, ficaram meses dentro de túneis. E Israel identificou que esses terroristas tinham acabado de sair desses túneis. Fez uma incursão e fez esse ataque de resistência de uma guerra, lembremos, iniciada pelo Hamas, dia 7 de outubro de 2023. Hamas vai lá, faz uma ofensiva contra Israel, aí sim, crianças, mulheres, idosos, sequestrando essas pessoas, né? E não vou falar mais o que eles faziam, até pro YouTube não querer derrubar. Então esse é o nível, né? E aí, o Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota oficial. Contra quem? Evidentemente, o Estado de Israel, que é o que eles fazem, né? É o presidente da República, quando ganha a eleição, sendo parabenizado pelo Hamas. Teve aquela frase, né, que eu não vou nem citar, que ele compara o ataque, a resistência de Israel ao Hamas e aos demais grupos terroristas da região com o que aconteceu na Alemanha nos anos 30 e 40, né? Esse é o nível. Soltando notinha disso. Agora, quando um brasileiro foi sequestrado e morto pelo Hamas, não teve notinha. Não teve nota oficial. Quando o Hamas invadiu Israel no dia 7, não teve nota oficial. Esse é o nível do Brasil, né? Além de tudo, a gente tem o Ministério das Relações Exteriores, amparados por um governo federal, que tem como principal função passar pano para grupo terrorista e passar pano para a ditadura socialista. É isso, pessoal. Inscrevam-se no canal. Cada vez mais a gente vai fazer vídeos aqui, além, evidentemente, dos vídeos que vocês gostam mais, Can You Change My Mind, na Avenida Paulista e em demais localidades. A gente vai fazer ao redor do estado
ao redor do Brasil novamente esse ano, e foi um sucesso ano passado, e dos vídeos de discussões aqui na Assembleia, agora vai ter esses vídeos também, seja do gabinete ou do nosso escritório. Fechou? Forte abraço a todos. Valeu, abraço.